Olá, bem-vindo a mais um plantão de dúvidas aqui na Vitrio. Eu sou o Jojo, CIO, responsável pela gestão dos fundos. Estou aqui com a Simone, responsável pela área de atendimento, e a ideia hoje é, como a gente já fez algumas outras vezes, é tirar as suas dúvidas, as dúvidas que chegaram no atendimento, pelas mídias sociais, e tentar esclarecê-las da melhor maneira possível, né? O tema do plantão de dúvidas de hoje é o nosso fundo novo, né? O Vitrio Criptomoedas FICFIN e o Criptomoedas Lite. Perfeito, certo. Então, Olá, pessoal, vamos lá. Então, Jojo, explica pra gente como funciona esse mercado. Tá bom. Então, vamos lá. Criptomoedas, né, assim, a gente tem falado bastante que é um mercado inovador, porque a gente está comprando um ativo digital, né? Então, isso é um pouco novo, né? Na verdade, criptomoedas são, como o nome diz, são moedas, mas elas são baseadas em protocolos digitais. Então, elas são, tentando descomplicar, elas são algoritmos, elas são contas matemáticas, né, que são baseadas em contas matemáticas que os computadores fazem e deixam registradas em vários computadores no mundo todo, né? Para tentar explicar isso, acho que da melhor forma possível, né? Imagina o seguinte, quando você faz um movimento no banco ou com dinheiro, todos esses registros estão centralizados. Ou quando você faz um contrato e você deixa no cartório, tudo fica registrado num lugar centralizado, numa gaveta de alguém que guardou aquele contrato e carimbou e viu que passou para lá, ou o registro de um imóvel que você faz fica registrado num cartório, ou uma movimentação financeira que você faz fica registrada no banco, né, naquele teu extrato no banco. As criptomoedas são baseadas num modelo que não é centralizado, que é um modelo que é descentralizado. Como se você, todos os registros de todas as movimentações que você faz estivessem registradas em milhares de computadores no mundo todo. Então você não depende de um registro centralizado, de um registro único, mas ele é tão confiável ou mais porque ele está... É como se você tivesse feito aquela transação na frente de milhares de pessoas e milhares de pessoas confirmassem e falassem assim, olha, eu registrei aqui, tá anotado aqui no meu computador, tá anotado no meu. Quer dizer, na medida que eu falei para você, olha, eu te paguei uma coisa e milhares de pessoas registraram que eu te paguei, então isso tem a mesma força, né? A quantidade de usos e possibilidades que a tecnologia do blockchain, que é esse, vamos dizer assim, esse sistema de registro descentralizado permite, é gigantesca. Por isso que a gente sempre fala que assim, esse mundo do blockchain e Bitcoin e outras moedas está apenas começando, né? E isso, quer dizer, à medida que essa tecnologia for implementada e usada em diversos setores da economia, puxa, o crescimento esperado disso é enorme. E aí, só simplificando, criptomoedas são os ativos que são negociados e blockchain é blockchain é a tecnologia, vamos dizer assim. Perfeito. Blockchain é a mecânica de registro, o Bitcoin é a moeda que registra essas transações no blockchain. Entendi. Né? E por que esse fundo é diferente? O que ele Olha, tem? Assim, esse fundo, primeiro que ele está comprando um ativo que é novo, né? Apesar Perfeito. de ter sido lançado, quer dizer, Bitcoin já existe há alguns anos, ele ainda é muito recente, especialmente no que diz respeito a mercado financeiro e a investimentos nisso, né? Mas esse fundo tem uma particularidade, ele é o primeiro fundo brasileiro que permite que o investidor qualificado consiga comprar uma carteira que tem 100% de exposição às criptomoedas, né? Por que eu digo isso? Existem já, pelo menos que eu tenha notícia, outros 2 fundos, já existiu um terceiro que hoje já não existe mais, no Brasil, que compra 100% de criptomoedas, mas eles usam uma estrutura no exterior e, portanto, eles são destinados apenas aos investidores profissionais. A gente, em conjunto com a QR Capital, que é a cogestora do nosso fundo, a gente olhou a legislação da CVM, entendeu, consultou a CVM e achou um formato, um desenho de fundo que
o nosso fundo aqui no Brasil compra diretamente os criptoativos no exterior, em plataformas reguladas, né, em bolsas ou em corretoras, em mercados estruturados, que essa é a condição da CVM. Perfeito. Mas com isso a gente consegue que o investidor qualificado, que é aquele que tem 1 milhão de aplicações, pelo menos 1 milhão de aplicações financeiras, ou que tem aquelas certificações técnicas, possa investir num fundo que tem 100% de exposição, né? Os outros fundos que tem disponíveis no Brasil, só o investidor profissional. Perfeito. E a Nádia, ela perguntou, criptomoedas podem servir como proteção no atual cenário? Olha, essa é uma ótima pergunta, né? E a resposta é sim e não. Assim, sem parecer que eu não estou respondendo, mas assim, existe essa tese bem discutida no mercado, que criptomoedas são percebidas como reserva de valor e, portanto, elas poderiam ser consideradas assim, um porto seguro para momentos de crise, como a taxa, os títulos públicos nos Estados Unidos, como o ouro, né, como algumas outros ativos são, né? E, historicamente, até a crise atual, normalmente o Bitcoin e outras criptomoedas tinham esse comportamento, né? Parecia que as pessoas fugiam para lá e aquilo lhe reservava valor, então eles tinham uma variação menor. Nessa crise em particular, aí do carnaval para cá, o Bitcoin e as outras criptomoedas têm sofrido junto com outros ativos de risco. Então, está sendo desafiado um pouco essa noção de que é reserva de valor ou não. No ano, até hoje, os criptoativos estão subindo, o Bitcoin e outros criptoativos estão subindo. Então, por isso que tem esse embate se é ou não é. O que parece ser talvez razoável imaginar é o seguinte, é que dependendo da crise que você está vivendo e da profundidade ou da intensidade da crise, mesmo os ativos que são percebidos como ativos de reserva de valor, até eles em determinado momento entram numa situação de estresse que você tem algum movimento, vamos dizer assim, fora do padrão. Sim. Por quê? Porque as pessoas acabam elas próprias tendo que assim, se desfazer desses ativos para fazer pagamentos ou fazer outras coisas. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagina uma pessoa que ela tenha ações e ouro, né? E ouro é um clássico ativo de reserva de valor. A pessoa está perdendo muito dinheiro com as ações. Aí ela precisa pagar uma conta. Ela vai acabar vendendo o ouro porque ela não vai vender as ações, porque as ações estão caindo muito. Então ela vai ter que se desfazer daquele ativo de reserva de valor, mesmo num momento de crise. Agora, eu dei um exemplo de uma pessoa. Imagina que fosse um governo fazendo isso, ou um banco central. Então, à medida que é a mesma pessoa que compra os ativos, ela acaba conectando e contagiando uma coisa ou outra. Entendi. O próprio ouro, na semana, no começo da crise, na semana do carnaval, caiu, né? Também um pouco por isso. Mas como é que o ouro está caindo? Né? O ouro deveria estar subindo. Não, depois ele... Então, existe uma teoria de que os bitcoins e outras criptomoedas estariam passando por esse teste de estresse. Mas eu diria o seguinte, dado o caráter inovador e o próprio potencial de valorização dessas moedas e também o curto histórico que existe de negociação delas, eu não trataria elas como uma reserva de valor. Para mim, isso aqui é um ativo que você deveria tratar como um ativo de risco, de alto potencial, mas ele não deveria compor as suas proteções, ainda que ele possa ter essa característica algumas vezes. Né? Essa característica de baixa correlação ou eventual descorrelação com outros ativos de risco. Eu acho que já respondeu. O Sandrico perguntou se era uma proteção como o dólar, você já respondeu que não. Apesar de que... aí, só lembrando o seguinte, essas moedas são negociadas em dólar, a gente tem um fundo em reais, então você tem a exposição cambial no fundo, né? Quer dizer, se o fundo fosse... Imagina o seguinte, que se todas as criptomoedas que a gente comprar ficassem estáveis, o fundo sofreria apenas a variação cambial. Sim. Então
ele, de certa forma, tem um pouco dessa proteção, mas eu não substituiria ouro e dólar por criptomoedas, mas eu acho que pode compor o portfólio de muita gente. Sim. Quanto à rentabilidade, o Márcio perguntou, como o investidor pode proteger seu capital sem perder rentabilidade? Olha, assim, o dia que você descobrir isso, você me avisa, me liga, me conta. Porque esse é o dilema que todo mundo quer, né? Desafio, todo mundo né? quer o máximo de rentabilidade possível com o menor risco possível, né? Quanto mais protegido você tiver, se existisse uma proteção perfeita, provavelmente ela custaria toda a rentabilidade. Você teria que abrir mão de toda a rentabilidade para estar coisa. Quer dizer, essa é a troca, esse é o trade-off que você vai o tempo todo ser colocado, né? No caso particular das criptomoedas, o que a gente está fazendo é uma carteira que é diversificada em mais de um ativo, né? Ela tem uma exposição importante em bitcoins, mas ela tem outras criptomoedas juntos, e a gente imagina que vai conseguir, de forma ativa o tempo todo, estar buscando as melhores alternativas. Tal. Pensando no teu portfólio como um todo, é importante que o investimento em criptomoedas seja uma parte que você aguente, vamos dizer assim, a volatilidade. É um ativo que historicamente tem volatilidade aí acima de 50%, né? 50% até perto de 80%. Então, assim, é um ativo que assim, sujeito a fortes oscilações comparado com outros mercados. Então, eu diria que assim, isso tem que ser uma fatia que você aguente a digestão dela. Da possível volatilidade, Exatamente. né? E o Eric perguntou, 100% em criptomoedas ou tem um mix de multimercados aí? Não, o Vitrio Criptomoedas FICFIN-IE, ele é 100% alocado em criptomoedas, né? O Criptomoedas Lite, ele aloca 20% em criptomoedas, que é o limite que a legislação permite para um fundo para público geral, e 80% é alocado num fundo DI, né? Mas nenhum dos dois tem fundo multimercado na carteira, apesar de que a estrutura é um FICFIN, é um fundo de investimento em cotas e fundo de investimento multimercado. E o Zenailton pergunta, Jojo, por que 7 dias para resgatar as moedas? Então, esse é um bom dilema, né? O fundo que investe 100%, ele tem 10 dias para cotização e depois 3 dias para o pagamento. E o fundo Light, ele tem 5 dias para cotização e depois 2 dias para o pagamento, né? Por que a gente fez isso? Sempre o prazo de resgate ele é feito com o objetivo de proteger os interesses do investidor que está no fundo, né? Então, assim, a gente só pode negociar esses ativos em bolsas ou em corretoras no exterior, né? O mercado de criptomoedas ele trabalha 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele não para, mas o fundo aqui no Brasil respeita, né, os horários de negociação do mercado, Sim. do administrador, feriados, etc. Você tem sempre a questão do câmbio. Toda vez que eu vendo um ativo lá fora, eu preciso fazer uma transferência dos dólares que eu recebi para o Brasil, para tal. Dependendo de onde é a corretora ou onde estão os ativos que foram negociados, você tem os feriados bancários nessas legislações. Então, assim, a gente tentou fazer o mais rápido possível, mas que não tenha nenhum gargalo aí nesse fluxo de pagamento. Então, e também ter tempo hábil para vender os ativos sem quer dizer, podendo tentar fazer a melhor venda possível num caso de um resgate. Então, foi o que a gente ficou confortável para fazer. É um fundo novo, é novo também a negociação de criptomoedas, tanto para a gente quanto para a QR, que é a cogestora do fundo. Então, a gente achou que para esse começo de fundo está bem bom. Tá bem bom. E lembrando o seguinte, você não deveria estar investindo num fundo, e em particular num fundo de criptomoedas, com a expectativa de que você vai conseguir entrar e sair, pegar o melhor momento, etc. Fundos não se prestam a isso, né? Fundos se prestam para investimentos de médio e longo prazo, e que é o que a gente imagina aqui também. Perfeito. Né? Foram estas as principais eu queria só... porque eu respondi uma coisa
antes, e eu acho que talvez valha um pouco, quando a gente falou da estrutura do fundo, só para entender, né? Quer dizer, esse fundo se assemelha aos nossos fundos que compram ações no exterior, por exemplo, na forma de operar, né? Como o Money Rider, ou o Exponencial, ou o Canabidiol, né? São fundos no Brasil que o investidor entra no fundo, a gente faz o câmbio de reais para dólares, a gente remete os dólares para o exterior, para uma corretora ou para um banco, e lá a gente compra os ativos lá fora, eles ficam registrados na carteira do fundo aqui, mas eles ficam custodiados nas bolsas ou nas corretoras lá fora. No caso de criptomoedas, aí você tem ainda os níveis de segurança, né? Os ativos normalmente não ficam custodiados em bolsas para a gente não correr o risco de fraude ou de ataque de hackers, etc. Então eles ficam custodiados em níveis diferentes de segurança em custódias especializadas e aí com vários níveis de segurança que eu nem posso entrar tanto em detalhes porque o próprio sigilo em relação à segurança faz parte da estrutura de segurança, mas é importante que fique a mensagem que assim, tem uma super preocupação aí com relação à custódia desses ativos e só porque a gente tem isso tudo e está fazendo isso em mercados estruturados é que a gente conseguiu montar esse fundo dessa forma. Tá ótimo, obrigada. Bom, e estamos aqui à disposição sempre, quando tiverem mais dúvidas, é só mandar aqui pelo atendimento, por todos os canais que a gente tem, que a gente responde. Perfeito. Tá bom? Tá. Valeu, obrigada. gente. Até a próxima.